Rick Fox encerrando o jogo, caça sobre seu ex-companheiro de equipe, Lindsey Hunter, e o parabeniza enquanto o relógio diminui. O Detroit Pistons acaba de chocar o Los Angeles Lakers 187 para ganhar o título da NBA. Desde a virada do século, só houve uma equipe que ganhou o campeonato com uma defesa entre as 3 melhores, mas com um ataque abaixo da média. O Detroit Pistons de 2004. Com o 18º melhor ataque e a 2ª melhor defesa da liga, essa equipe era única em vários aspectos. Quando as pessoas falam sobre os recordes mais inquebráveis na história da NBA, eu acho que este é um recorde de equipe que é inquebrável. Não prevejo nenhuma equipe no futuro ganhando o campeonato com o modesto 18º o melhor ataque da liga. Na verdade, desde 2016 até agora, só houve 2 equipes que ganharam o título com uma defesa melhor do que o ataque. Os Lakers de 2020 e os Warriors de 2022. É isso. Todas as outras equipes venceram o campeonato com um ataque superior à defesa, algumas com um ataque muito melhor. Os Cavs de 2016, os Warriors de 2018, os Bucks de 2021 e os Nuggets de 2023 todos ganharam o título com uma defesa que ficou fora do top. Antes disso, isso só aconteceu 5 vezes na história da NBA. E ainda assim, aconteceu 4 vezes desde 2016. O que exatamente isso significa? Bem, isso pode significar que as ofensas ao redor da liga estão ficando tão boas, tão mais eficientes, que até mesmo as defesas mais sufocantes não são suficientes. Em certo ponto, você precisa ser capaz de marcar, precisa de uma maneira consistente de colocar pontos no placar, ou então, você sabe, você não pode vencer. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em 2 equipes com uma forte identidade defensiva, o motivo pelo qual elas não estarão realmente prontas para competir nos playoffs até que algo mude. Recentemente, lancei um clube de membros para o meu canal. Estou trabalhando com editores para aumentar minha produção de vídeos. Então, em vez de um vídeo semanal, estou tentando fazer 2 vídeos por semana, mais longos e detalhados. Edito meus próprios vídeos há 8 anos. Então isso é novo para mim, no entanto, isso tem um custo. Eu adicionei essa opção para me apoiar. Por R$ 2,99 por mês, poderei dobrar meu conteúdo, talvez até triplicar. Além disso, membros têm vantagens como acesso antecipado aos vídeos, distintivos de lealdade, respostas prioritárias e emojis legais de rostos de jogadores da NBA, que serão adicionados conforme mais membros se juntarem. Agradeço mais uma vez por todo o apoio ao longo dos anos e aqueles dispostos a me apoiar nesta nova jornada. O Orlando Magic este é, na verdade, o 2º ano consecutivo que o Orlando Magic ostenta a 2ª melhor defesa da liga. Em ambos os anos, infelizmente, o ataque deles esteve perto do fundo da liga e, pelo que parece, olhando para o elenco deles, este é um problema que vai persistir a menos que ocorra uma grande mudança. Recentemente, são o maior exemplo de um time que depende unicamente da defesa para vencer. O ataque deles é literalmente no nível dos Washington Wizards. Mas, defensivamente, eles têm o esquadrão perfeito. Defensores longos, atléticos e com grande comunicação, um plano de jogo estabelecido ao ponto de parecer que toda a defesa se move em uníssono. Mas na NBA moderna, a questão não é mais como impedir o adversário de pontuar. É uma maneira de desacelerar o adversário o suficiente para superá-lo em pontos. Para o Orlando Magic, infelizmente, esta é uma pergunta que eles não conseguem responder. Eles são incapazes de superar o adversário em pontos, e o ataque deles, apesar de ter sido o foco principal na última temporada, na verdade regrediu ainda mais. Como na maioria dos ataques em luta, o principal culpado é o arremesso de 3 pontos. O 31,8%. Ou seja, se foi ruim em 2010, imagine em 2025. Conforme os jogadores viam seu desempenho nos arremessos piorar, o restante da liga percebia. O relatório de observação para o Magic mudou de contestar seus arremessadores para simplesmente deixá-los arremessar.
Normalmente, nos playoffs, se uma equipe tem 1 ou 2 arremessadores ruins em quadra, os adversários os deixarão livres para focar na defesa de outras grandes ameaças. O Magic tem tantos arremessadores ruins que até seus bons jogadores pioraram ao chegar em Orlando. Por exemplo, conta via Caldwell Pope. Sua aquisição na off-season de 2024 para ajudá-los a espaçar a quadra com seu arremesso. Historicamente, KCP tem sido um arremessador muito bom, variando de 39% a 42% de arremessos de 3 pontos nos últimos 5 anos. E como resultado, com zero espaçamento na quadra, torna-se uma luta para Paolo Banchero e Franz Wagner marcar pontos. Para criar jogadas, ou basicamente tudo o que eles fazem é muito mais difícil do que precisa ser. Eles atraem tanta atenção defensiva porque não há mais ninguém que valha a pena marcar. E então, para cada cesta, para cada ponto, eles passam por um verdadeiro desafio. No papel, a dupla Banchero e Wagner parece algo saído de um videogame. 2 caras que são ambos legítimos 6'10", que podem colocar a bola no chão, passar, driblar, finalizar na cesta. É como se toda a NBA tivesse vislumbrado o futuro, e essa dupla aterrissou em Orlando de todos os lugares. Não há como ser mais ofensivo do que esses 2 principais jogadores de Orlando. Wagner, tão bom no ar, na borda, em orquestrar qualquer arremesso que ele precisa no momento. Porém, estão sujeitos à sua própria franquia. Posicionando 3 atiradores competentes ao redor deles, o ataque poderia passar de horrendo para decente. Mas é mais difícil do que apenas isso. Há a crítica comum de que, até que Banchero e Wagner desenvolvam um arremesso melhor, eles nunca serão consistentes em conduzir o ataque. Mas os críticos perceberam que é tão difícil desenvolver um arremesso melhor quando você tem tão pouco espaço para ver o aro. Quando o espaçamento é inexistente, atiradores antes excelentes como Contavious Caldwell Pope lutam assim que chegam em Orlando. É um efeito dominó, pois tudo que está errado com o ataque deles está ligado à inabilidade de arremessar a bola. Existem, de fato, muitos outros problemas além do arremesso deles. Por exemplo, devido à sua excessiva dependência desses gigantes, eles não têm um verdadeiro armador. Com isso, quero dizer um armador que possa diminuir o ritmo, controlar o ataque, colocar seus melhores artilheiros nos melhores lugares para marcar e, mais importante, não perder a bola. Você sabia? Eles selecionaram 3 armadores diferentes desde 2020. Cole Anthony, Jalen Suggs e Anthony Black são jogadores em desenvolvimento que ainda não conseguem arremessar ou comandar o ataque com confiança. Na verdade, todos eles jogam como uma versão menor de Banchero e Wagner, o que não é o que precisam. Eles precisam de um verdadeiro armador. Porém, há um lado bom. Enquanto muitas equipes jovens têm dificuldades na disciplina defensiva, o Magic já se destacou nesse aspecto. Há pouca necessidade de incutir esse tipo de disciplina quando todos que eles recrutaram se encaixaram muito bem nessa máquina defensiva bem oleada. É o ataque que precisa de uma reformulação completa e, neste caso, com seu núcleo já tendo passado vários anos juntos, uma mudança é necessária. Basta ver o que os Pistons fizeram. Em uma temporada, eles deixaram de ser uma das piores equipes da história e se tornaram uma sólida equipe ofensiva ao contratar alguns arremessadores veteranos e um novo treinador. Talvez o Magic possa usar algo semelhante. Pelo menos, eles têm uma base sólida para construir. O Houston Rockets. O Rockets, uma das equipes mais físicas do basquete, manteve-se entre as 2 melhores posições no Oeste durante boa parte da temporada, sustentado pela robusta defesa de Ime Udoka. Eles estão em 4º lugar na liga em defesa, 13º em ataque. Isso, avança, passa, Jalen Green, acertou! Embora não tão ruins quanto o Magic e equipados com marcadores mais explosivos, a inconsistência de seus principais marcadores é o que separa ataques médios como o dos Rockets de ataques de elite como o Thunder ou Celtics. Contra o Golden State, um time com pior recorde, ataque e defesa na temporada, eles lutam durante toda a série tentando desesperadamente reerguer seu ataque estagnado.
Ao contrário dos Warriors, que se orgulham de uma infinidade de veteranos experientes que têm a força de vontade e um extenso repertório ofensivo para lhes dar um fluxo constante e consistente de pontos, infelizmente os Rockets não têm isso. Ao contrário do Magic, que simplesmente não tem o pessoal para operar um grande ataque, os Rockets, por outro lado, poderiam potencialmente ser limitados pelo seu próprio treinador, Ime Udoka. Udoka, como é de conhecimento geral, vem de uma longa linhagem de treinadores que priorizam a defesa e a experiência de veteranos, preferindo jogadores que se encaixem em uma dessas categorias. Citação: "Nossa força é nossa defesa individual. Somos tão bons quanto nosso time em quadra. E qualquer elo fraco é explorado." Ele não fica feliz quando alguém marca em amém. No mundo de Ime, isso deveria ser impossível. E se isso ocorre, é porque Amen fez algo errado. Essa é a dinâmica com ele. Ele permite que você jogue livremente, mas espera que você jogue com garra e se defenda. Se você não está fazendo isso, provavelmente não vai estar no jogo. Ime Udoka não apenas prioriza a defesa, mas talvez esteja tão envolvido por ela que não se importa o suficiente com o ataque. Este é um tópico popular entre os fãs dos Rockets. Quando um jogador está se saindo mal na defesa, ele o tira imediatamente. Mas se ele está se saindo mal no ataque, ele os deixa continuar no jogo. Se ele está se esforçando na defesa... O que quero dizer é que esse estilo de treinamento funciona para algumas equipes, mas não para outras. Buddy. Houston. Para Houston, a fraqueza no ataque se resume a dois componentes principais. Falta de um abusador de pick and roll. Jalen Green executa o pick and roll em 43% de suas posses, entre os mais altos da liga, mas só marca 0,92 pontos por posse. 36% do tempo, também muito alto na liga, mas só 0,87 pontos por posse. Para comparação, seguem os números de outros armadores. A ausência de um jogador capaz de superar seu defensor no pick and roll fez com que os Rockets passassem longos períodos sem pontuar. No basquete moderno da NBA, todo ataque de elite requer um cara que possa dominar no pick and roll, seja como manipulador de bola ou como receptor. Os Rockets não têm nenhum dos dois, e é realmente alarmante o quão ruim é o seu backcourt em gerar pontos no pick and roll. Tipo, Van Vliet tem uma desculpa devido ao seu tamanho e falta de explosividade. Mas Jalen Green... Sua luta é resultado de suas decisões, ou falta delas, e da escolha errada de arremessos. Como alguém que acompanhou Jalen Green durante quase toda a sua carreira, pensei que a essa altura ele estaria se desenvolvendo em um jogador do tipo Anthony Edwards. Em vez disso, sua arremesso altamente inconsistente está em plena exibição para o mundo inteiro ver. Basta observar a série contra os Warriors como exemplo. 7 pontos em 3 de 15, seguido por 38 pontos em 13 de 25, seguido por 9 pontos em 3 de 8. E simplesmente oscila para frente e para trás. Às vezes, ele lembra a reencarnação de Anthony Edwards. Outras vezes, ele parece completamente invisível. É o mesmo problema que ele teve como novato, e não tenho certeza se ele será o marcador confiável e dependente que os Rockets precisam que ele seja. 2. Um plano de jogo heliocêntrico e mal elaborado. O maior problema com o ataque é a falta de identidade. Os Rockets, após a contratação de Ime Udoka, deixaram muito claro que ele queria conduzir o ataque mais através de Alperen Sengun. No papel, parece ter funcionado. Eles se tornaram uma equipe de playoffs pela primeira vez desde a era James Harden, e o próprio Sengun experimentou um lampejo de sucesso, fazendo parte de sua primeira equipe All-Star e apresentando médias que as pessoas comparam a um jovem Nikola Jokic. Na verdade, olhe as estatísticas comparando um Sengun de 21-22 anos com um Jokic de 21-22 anos. Eu diria que parece bastante similar, você não acha? No entanto, assim como costumávamos comparar Domantas Sabonis a Jokic, existem partes do jogo de Sengun que tornam essa comparação não tão precisa quanto você pensaria. Denver se comprometeu desde cedo a construir em torno de Jokic, enquanto os Rockets ainda não se comprometeram totalmente a fazer de Sengun seu ponto focal.
Eles não sabem se querem que todo o ataque gire em torno da capacidade de pontuação e passe de Sengun, daí o termo plano de jogo heliocêntrico, onde toda a equipe é construída para depender das habilidades de um único jogador. Pense em Jokic ou Luka nos Mavs, ou Westbrook no Thunder, ou Harden nos Rockets. Embora esta equipe sempre seja uma ótima equipe defensiva sob Ime Udoka, eles não têm uma identidade no ataque, e pelo que parece, ele não parece se importar muito com isso. Claro, Sengun não é exatamente a reencarnação de Jokic também. Ele não tem a mesma sensação com a bola no ataque. Seu toque fora de 5 pés é tão ruim. Mesmo um Jokic mais jovem arremessava muito melhor do que Sengun atualmente. Embora Sengun seja um ótimo passador, não chega nem perto da mesma visão de jogo que Jokic, um dos maiores passadores da história. A carreira de Sengun provavelmente seguirá a de Sabonis, um jogador que nunca desenvolveu seu alcance e tem um jogo ofensivo limitado, insuficiente para liderar uma equipe. Obviamente ficarei extasiado se provar que estou errado, mas não é como se o próximo Jokic brotasse em árvores. Sengun é um jogador excepcional, mas é difícil afirmar que seu desenvolvimento seguirá o mesmo caminho. Nos últimos anos, houve outras equipes perto do topo das tabelas em defesa, mas devido a um ataque medíocre ou diretamente péssimo, eles ainda não encontraram sucesso nos playoffs. Um exemplo é o Utah Jazz durante os anos de Rudy Gobert. Com um tricampeão de melhor defensor do ano, o Jazz ficou no top 4 defensivo em 4 de 5 temporadas. Exceto nesses 5 anos, eles nunca passaram da segunda rodada dos playoffs, nem mesmo uma vez. Em 2021, eles tiveram o melhor recorde da liga e perderam para os Clippers desfalcados. A decepção foi esmagadora para os fãs que acreditavam que este time poderia levá-los à glória. O que realmente lhes faltava era uma ofensiva competente nos playoffs. A quantidade de vezes que eles tiveram que contar com Donovan Mitchell para criar algo do nada foram simplesmente muitas vezes. Sem outros arremessadores consistentes, foi um obstáculo insuperável. Chutando uma cadeira no último intervalo. Num piscar de olhos, o Jazz percebeu que a maneira como montaram seu elenco nunca iria ganhar nada. E assim, Mitchell e Gobert se foram em um único verão. Na era moderna, a ideia de que a defesa ganha campeonatos ainda é relevante, mas é antiquada. Você não pode ganhar com uma defesa horrível, é claro, mas precisa de um ataque bem construído. Em uma era onde o arremesso de 3 pontos e a eficiência ofensiva explodiram na liga, há um limite do que a defesa pode fazer para impedir isso. É mais provável que uma equipe faça uma fúria de arremessos de 3 pontos e se catapulte para uma vitória, ao contrário de uma equipe que se fecha e desacelera algumas das ofensivas mais dinâmicas da liga. Embora uma coisa ainda permaneça relevante, a defesa sempre pode ser consistente e estável. No ataque, nem sempre dá para contar com a precisão dos arremessos. É por isso que, mesmo que os críticos digam que a defesa tem sido inexistente nos últimos anos, ela ainda é tão relevante quanto sempre foi. É só que o ataque é mais importante agora. Obrigado por assistirem, deixem seus comentários abaixo. Qual é a sua opinião sobre o Magic ou os Rockets, duas equipes defensivas pesadas com ataques que precisam de algum trabalho se realmente quiserem disputar o título? Muito obrigado a todos por assistirem, espero que todos tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, vejo vocês na próxima vez. Paz.